Olá, queridos, sejam bem-vindos. Aqui é o Pastor Jonatas e nesse vídeo eu quero fazer com vocês reagir a um debate entre dois rabinos e dois pastores teólogos hebraístas. Teve um debate muito legal, muito interessante. Esse debate aí tem um tempo aí de mais ou menos 2 horas. Então, esse vídeo que eu vou trazer para vocês está no canal do YouTube do pastor Saião, que é um desses que estão no debate, né? Um homem de Deus que tem inspirado aí a nossa vida. Então, eu vou fazer aqui algumas pausas, porque o vídeo tem 2 horas, né? Acho que mais de 2 horas esse debate. Eu vou fazer aqui algumas intervenções para explicar algumas coisas que eu considero importantes, tá bom? Então, se você gosta de teologia, se você quer entender mais da palavra de Deus, te convido a você se inscrever no canal, assiste esse vídeo, né? Vê se aquilo que eu vou falar com vocês, compartilhar com vocês, faz sentido ou não, se isso testifica no coração de vocês ou não. A Bíblia diz: examinai todas as coisas, mas retenham aquilo que é bom, ok? Então eu vou fazer algumas intervenções, vou precisar mesmo, até para esclarecer alguns pontos, porque se trata de um resumo de 2 horas em 25 minutos, então vou precisar sim pausar e explicar algumas coisas. Vamos lá aqui, sem enrolação, vou dar o play aqui para a gente assistir juntos. Pastor Carlos, profecia Sim. é sinônimo de entendimento do que está dos dizeres que estão no Tanakh. E que são, na minha opinião, até como um judeu que lê no original, são os textos mais difíceis de serem compreendidos. Bom, pessoal, aí vem eu preciso fazer intervenção, não é querer interromper o tempo todo, mas é necessário. Porque tem muita gente que não sabe de cultura judaica, tem muita gente que não entende o hebraico. Então vamos lá, nós temos um debate aqui a respeito da messianidade de Jesus Cristo. Então, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, nós, cristãos, reconhecemos Jesus, sim, como Messias. Então, eles estão debatendo isso daqui. E ele está falando que o Taná, o que está escrito no Taná, são os textos mais difíceis de ser compreendidos. Para quem não conhece cultura judaica, hebraica, o que é o Taná? Taná, para nós, é a mesma coisa que o Antigo Testamento. A mesma coisa, tá? Então, nós chamamos os livros de Gênesis até Malaquias de Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, os 39 livros. Os judeus chamam o Antigo Testamento de Taná. Taná é uma palavra hebraica que junta a Torá, que é a lei, os escritos e os profetas. Ou seja, Taná é a junção dessas três palavras, que é a Torá, Nevim e Ketuvim, a lei, os escritos e os profetas. Só explicando para vocês o que é o Taná. Eu estou dizendo que a Taná é difícil de compreender as profecias, especificamente aqui estão debatendo sobre o Messias, tá? Então vamos seguir. E o que eu me pergunto, que eu acho que todo mundo tem que se perguntar, como é possível que pastores que não sabem suficientemente hebraico e estudam as profecias na tradução da tradução da tradução da tradução, ensinam os judeus as profecias, mas se a gente abrir Êxodos e Levíticos, eu queria saber se os pastores conseguiriam me ensinar as leis monetárias que estão na lei de Moisés. Ele é mishpatim asher tasim lifnehem, ki tikneh vedivri, sheshanim yavod, uvashivim, yetzilachov shechinam. Quais são as... Muito bem, a primeira premissa dele: vocês não sabem hebraico. E aí o pastor Luiz Saião e o outro pastor aqui, que realmente eu não sei o nome, teólogo, dois hebraístas que leem os textos originais, falam o hebraico original, conhecem. Então, a primeira premissa dele já foi equivocada. Eles até começaram a rir, eles começaram a citar, até o pastor Luiz Saião começou a citar o que ele estava falando, mostrando o quê? Que conhece. Né? Então vamos seguir. As leis monetárias que Moisés deixou, que uma pessoa tem um problema com outro, que são as leis que é o básico do judaísmo, né? Quando a gente está falando da própria Torá de Jesus, que é a Torá de Jesus, que ele não veio mudar nada. E na hora das profecias, são os judeus que estudam no original, não entendem. Opa, aí vem uma questão. Os judeus que estudam no original não entendem. Gente, vamos lá. Ele já partiu de uma premissa errada de que os teólogos ali, os pastores não saberiam o hebraico, e eles sabem. E aí ele faz uma afirmação dizendo que os judeus que estudam as profecias no original não entendem. Olha só, o fato de você não entender uma coisa não significa que outra pessoa não saiba. O fato de eu não entender uma coisa, de eu não saber, não significa que outras pessoas não saibam. Então, assim,
E aí ele fez uma afirmação. O judeu estudo original não entende. Então, se tu não entende, não pode afirmar nada, absolutamente nada. Né? Então, vamos seguir. Então, isso que é uma coisa que fica meio A contraditório. afirmação é dele. É um né? fenômeno. Você trouxe aqui uma potência de 10 elevado a 576, feito por um cara, estudado por um cara, que não seria capaz de me ensinar ele a mishpatim asher tassim lifnehem, as leis de Eved Ivri. Não saberia me explicar. Mas ele sabe me explicar as profecias. Isso para um judeu não faz sentido. Agora, a Kabbalah, que é a obra máxima do Zohar, que é a Torá oral é a sabedoria máxima anti-Jesus que existe. E aí, de novo, eu preciso fazer intervenções, pessoal, não é que é ser chato, não, mas ele está falando de termos aqui que a maioria das pessoas não entende. Então, eu estou fazendo um react aqui de um tema extremamente complicado. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o Antigo Testamento os judeus chamam de Taná. E o que é Taná? É a junção de 3 palavras. Torá, Neviim e Ketuvim. A lei, os escritos e os profetas. A Torá, especificamente a Torá, equivale aos 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, isso é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que no hebraico é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Tá? Esses são os nomes de Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio no original hebraico. Isso é a Torá escrita. Mas, além da Torá escrita, os judeus têm a chamada Torá oral, que seria o quê? Mandamentos dos sábios judeus, né, instruções que não foram escritas, foram faladas e transmitidas de forma oral, de forma verbal, de geração em geração. Então, aqui a gente tem um sério problema, tá? Porque tem algumas questões que falam, não, tem a Torá oral de Moisés. Quem garante que aquilo que foi escrito 100, 200 anos depois de Cristo é realmente aquilo que Moisés disse? Então, é um absurdo completo. Moisés, ele viveu, gente, para quem não lembra ou não sabe, no ano 1450, ali depois, 1451 antes de Cristo, foi quando ele estava ali no Monte Sinai. Então, 1,5 milênio depois, mais de 1,5 milênio depois, ali 1.500, 1.600 anos depois, é que foi colocada aí a Torá oral, e eles pegaram a Torá oral e começaram a escrever. Eles fizeram isso, muitos judeus, honestamente, né? Por quê? Porque eles não reconheceram Jesus como Messias. E aí eles começaram a trazer estudos, ensinamentos para combater justamente a messianidade de Cristo Jesus. Não viveram na época de Jesus, não viveram com Jesus, não viram o que Jesus fez, não ouviram o que Jesus falou. 100, 200 anos depois, eles começaram a compilar esses materiais para combater coisas que eles não viveram na época. E muitos desses judeus, como no caso aqui desse rabino, que assim, eu já vi muitos debates dele, é uma pessoa assim que eu tenho um carinho, sem conhecê-lo, eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente ama os judeus, a salvação vem pelos judeus, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, né? O Novo Testamento, né, foi transmitido a nós por judeus. Então, nós temos um amor, um carinho muito grande pelos judeus. Oramos para que eles reconheçam Jesus como Messias, né, assim como nós, né? Então, você não pode querer equiparar a Torá oral com a Torá escrita. Isso é um absurdo, né? Então, vamos seguir aqui. Eu poderia falar muitas coisas aqui. E eu acho até, pessoal, que não querendo aqui ser extenso com vocês, mas tem uma questão extremamente importante. Vamos lá, olha só o que eu vou falar para vocês. Um dos espíritos que mais vão atuar dentro da igreja, abrindo um parêntese aqui, um dos espíritos que mais vai atuar dentro da igreja nos últimos dias é o espírito do engano. Você vai lá para as 7 cartas do livro de Apocalipse, vocês vão encontrar Jezabel dentro da igreja, vocês vão encontrar nicolaítas dentro da igreja, você vai encontrar falsos apóstolos dentro da igreja, lá na igreja de Éfeso, ou seja, o espírito de engano agindo dentro da igreja. Você chega em Apocalipse 3:20, é uma das cenas mais tristes de toda a Bíblia Sagrada, quando ele diz assim, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, Jesus do lado de fora da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o engano. E como que a gente pode começar a combater o engano? Jesus fala que nos últimos dias muitos serão enganados, né? Se possível for até os eleitos. E por causa do engano desse dia ser tão difícil, tão terrível, esse tempo vai ser abreviado porque senão ninguém suportaria.
Então, só para a gente entender o nível do engano nesse momento. Então, olha só, eu sempre falo para as pessoas como é que a gente pode começar a ficar alerta e precavidos contra o engano. Veja, pensa no sinal de trânsito ali, né? O semáforo, né? Você tem um sinal vermelho, você tem um sinal amarelo, você tem um sinal verde. Entenda, o vermelho para nós, o sinal vermelho, é tudo aquilo que é antibíblico, uma heresia, uma falsa doutrina. Isso é antibíblico. O que é o sinal amarelo para nós? Aquilo que é extrabíblico. Então, uma arqueologia, uma conjectura, uma interpretação pessoal, isso é extrabíblico. Então, não é que eu vou rejeitar o extrabíblico, eu vou ter cuidado, tá bom? É o sinal amarelo. E o sinal verde? Aquilo que é bíblico, aquilo que está escrito, expresso nas escrituras sagradas. Então, com isso, você já começa a estabelecer uma apologética bem correta. Por exemplo, quando uma pessoa prega, quando uma pessoa ensina, aquilo que ela está ensinando tem que estar em acordo com a palavra de Deus. E não a palavra de Deus em acordo com aquilo que a pessoa está ensinando ou pregando. Então, os cristãos de Bereia, a gente vê na Bíblia que verificavam se aquilo que o apóstolo estava pregando era realmente condizente com as escrituras. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, uma interpretação pessoal, uma arqueologia, uma Torá oral, nunca que vai se equiparar às escrituras sagradas. Elas têm que concordar. Se não concorda, meu amigo, chuta, né? Tira fora. Isso aí é antibíblico. E em muitos casos, né, os judeus que nós amamos de fato, amamos aquela terra, Jesus vai reinar em Jerusalém na sua segunda vinda. Os judeus, eles muitas vezes equiparam as interpretações pessoais, a Torá oral, a Torá escrita, que é um absurdo, e alguns fazem até pior, colocam acima a Torá oral, as interpretações pessoais, aquilo que veio depois, acima daquilo que foi escrito de fato por Moisés, por Samuel, por reis, pelos profetas, colocam acima disso daqui, que é um erro, um absurdo. E nós, dentro da igreja, às vezes fazemos isso também. Colocamos interpretações pessoais, frases de efeito, frases de impacto, né, acima daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E não julgar os judeus, a gente ora para que eles, o véu, né, deles seja removido e eles reconheçam de fato Jesus como Messias. Então, vamos diminuir aqui de novo e vamos dar um play aqui, vamos lá. Não dá para picotar a Torá oral e falar, olha, eu achei lá na Torá oral uma coisa que seria Jesus. A Torá, a Zohar foi escrito por Rabi Shimon Bar Yochai, século I, aluno de Rabi Akiva, que acreditou que quem é Mashiach é Bar Kokhba e não Jesus, porque já foi pós-Jesus. E não dá para pegar um pedaço que é uma coisa, uma prática hoje dos messiânicos, de fazer guimátria e colar em nome de Jesus, porque tem que ler do começo ao fim. A Torá oral não tem nenhuma contradição. E vou dizer mais para o senhor, pastor. Todo mundo contemporâneo da época de Jesus fazia a mesma coisa que Jesus fez. Se você abrir o Talmud, vai ver um monte de Tanaim e Amoraim que curavam doentes e leprosos e ressuscitavam mortos. Está escrito que Rabi Yohanan ficou louco, Koresh Lakish fez ele virar um gal shelat samot, ele virou um pedaço de osso. E aí a gente vê, gente, não fez os primeiros judeus ali do primeiro século, falaram que não havia sinais, milagres. Os caras vieram depois dizer, qual o sentido de transformar uma pessoa em osso? Quando Jesus curou um cego, Jesus está restaurando a visão, Jesus está dando à pessoa capacidade, né, de levar uma vida humanamente assim, normal, especialmente para os padrões daquela época. Hoje a gente já tem muito mais entendimento, hoje já se procura dar muito mais consciência em relação às pessoas com necessidades especiais. Daquela época, nenhuma. Então, Jesus estava dando dignidade de vida para essas pessoas, restaurando, né, dando para essas pessoas, né, um novo propósito de vida, né, naquele contexto. Quando Jesus cura um cego, um paralítico, ressuscita um morto, olha o significado disso. Agora, qual o sentido de transformar uma pessoa em osso? Eu não conheço essa história de transformar uma pessoa em osso, mas qual é o sentido disso que ele acabou de expressar verbalmente? Não faz e Rabi Shimon Bar Yochai fazia tantas coisas assim. O fato que Jesus fazia milagres não impressiona nada. Isso não faz ele ser um Mashiach. Maimônides ainda escreve que Mashiach não vai ser um homem que vai fazer milagres para provar a sua messianidade. Errado. Maimônides escreveu bobagem. Então vamos lá. Moisés disse o quê?
Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, né? Então vamos lá, quais eram os sinais que operavam na vida de Moisés? Né? Coisa pouca, né? Por exemplo, as 10 pragas do Egito transformou o rio Nilo em sangue, as águas em sangue, praga de rãs, cai fogo do céu, abriu o mar vermelho, né? Que originalmente, se você for olhar na Bíblia, é chamado de mar de juncos, né? É aquela região ali que é de fato, nós chamamos hoje de Mar Vermelho, mas no original se chamava Mar de Junco, ali entre o Egito, ali a região ali da Arábia Saudita ali e da Palestina e Israel ali. Então, Moisés fez sinais, isso é óbvio. Então, ele fala, o próprio Moisés diz, Deus vos levantará um profeta semelhante a mim. É claro que os sinais vão evidenciar a messianidade, e Moisés declarou isso. Né? Moisés não trouxe só a lei, Moisés não trouxe só os mandamentos, Moisés trouxe sinais. Moisés fala para Deus ali no monte, né? Como eles vão crer? A gente fala, toma um cajado, coloca a tua mão. Ele colocou a mão no seu, né, no seu paletó ali, na sua roupa. Quando ele tirou, estava leprosa. Ele colocou de novo e tirou, a mão estava curada. Então os sinais permeiam o Messias, porque Moisés falou. É simples assim. Né? Vamos seguir. Messias vai trazer justiça para o mundo, e ele não trouxe isso. Pelo contrário, quando o professor Sayão fala que Jesus é o homem que mais trouxe conhecimento, eu vou discordar. Jesus é o homem que mais trouxe ignorância. No nome de Jesus, acreditam em um Deus. No nome de Jesus, acreditam em dois. Ele é dois. No nome de Jesus, acreditam em três. Em nome de Jesus, falta acreditar no quarto, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e coloca uma mulher junto. Por que não põe uma mulher junto? Não tem problema. Mas quem acredita em Jesus, acredita que ele é um. Quem acredita em Jesus, acredita que ele é dois. Quem acredita em Jesus, acredita que ele pode ser três. Então, isso para mim é uma ignorância. Na figura de Moisés, não. Assim, nunca leu Mateus, nunca leu Marcos, nunca leu Lucas, nunca leu João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, nunca leu, mas ele sabe de tudo. Né? Com certeza ele pegou ali uns trechos para tentar provar que os cristãos, né, que os gentios estão errados em relação à messianidade de Cristo Jesus, mas pelo menos nunca leu, né? Então vamos seguir aqui. Tem dúvida. Está muito claro que é Moisés. Na figura de Samuel, não se tem dúvida. Está muito claro que é Samuel. Está muito claro que é Davi. Na figura. Então, claro, né, para os judeus, né, que no momento em que Moisés existiu ali, no primeiro momento, eles disseram, quem o constituiu juiz sobre nós, né? Em Samuel, os próprios judeus falaram, né, queremos um rei, né? Não, você não, já está velho, não vai julgar mais não. De Jesus tem muitas dúvidas. Ele é um, ele é dois, ele é três. O que ele é? Ele é pai, ele é filho? Então, desculpa, isso para mim não é sabedoria, isso é ignorância. Doutor Sayão. Como é que fica? O Mirra tá meio animado aí, né? O Mirra, ele é sempre animado. Eu tenho um programa chamado A Paraxá Animada com Moremi Animada. Essa é a Paraxá, é pós-animada. A questão é a seguinte, acho que são duas coisas importantes para a gente entender. Não há dúvida, o Mirra tem razão, que quando você vai fazer a leitura do Novo Testamento, e é bom saber grego direitinho para poder falar, e não a partir de traduções, né? Então, não sei como é que está o seu grego. E existem elementos que nem o Novo Testamento e nem o Taná se encaixam nessa suposta perfeição de que não tem dificuldade nenhuma. Você pega, eu sou da área de teologia. Sim. E a gente estuda no original, no Rologos, Rolim Gam, da Berbevrit, CBC, da Gamu, dá para entender tudo muito bem com pesquisa. E a ilusão, achar que você tem uma régua desse mundo racionalista que você passa no Tanar e no Brit Hadashah e sai tudo direitinho. Não. Você pega os críticos, ele vai pegar a genealogia de crônicas, colocar em contraste com aquilo que aparece antes, você vai comparar textos de reis com crônicas, existem várias coisas que são desafiantes. Isso é tão desafiante que a própria tradição judaica vai se desenvolver e falar, olha, existem 70 faces da Torá. Existem caminhos onde a interpretação ela se amplia, porque existem elementos que um racionalismo, acho que o Rony poderia até falar mais sobre isso, porque ele parece que tem uma percepção mais ampla dessa realidade. Eu não acho que faz sentido você dizer, olha, você lê, o Tanar é tudo redondinho, a matemática passa vergonha, se você for ver lá. Não é verdade, né? E quando você olha no Brit Hadashah, no Novo Testamento, não é assim.
Aqui, pessoal, só para esclarecer, Brit Hadashah é o Novo Testamento, tá? Judaico. Isso aqui. Não é o caso. Você tem questões desafiantes do ponto de vista técnico e que não tem, vamos dizer, explicações simplesmente certinhas. Então, por exemplo... Não dá uma Abraham, sistemática exata. Não, Abraham é um homem de fé, mas está claro que ele duvida. A própria, né, quando você pega a Halahá e os comentários que vêm, né, das histórias, de tudo que é a tradição, das Agadote, você vê esse sabor agridoce da discussão, que você tem elementos assim. Então, por exemplo, você tem 3 indivíduos que aparecem em Bereshit 18. E eles estão lá diante de Abraham e, de repente, entre eles, um diz o quê? Ele diz que é o Hashem, que é o Adonai. E aparece o pentagrama lá, ali, né, naquele texto, não é isso? Deixa eu terminar. Calma aí, vamos lá, depois você fala o que você quiser. Então, existem elementos. Quando você tem a criação, você tem Isaías 6, né? Você tem Adam Betzarmeno Kidmuteno, você tem um elemento de plural que envolve que nesse elemento divino, né? Porque no Brit Hadashah não é que Jesus é 1, é 2, é 3. Existe a ideia de um Deus só, cuja referência se manifesta explícita em 3 pessoas distintas. É um negócio racional, arrumadinho? Não é, né? Não é. Mas eu quero só terminar minha palavra dizendo o seguinte. Eu entendo que os cristãos cometem um erro muito grande, porque desde que nós tivemos o problema sério na época de Bar Kokhba, com a destruição histórica, né, que o imperador Adriano fez contra o povo, quase 1 milhão de judeus foram assassinados nesse período, né? Então, o que eu sinto, Micha, falando de Banefesh Balev, né? O que eu sinto? Eu sinto que a tradição judaica, ela se definiu cada vez mais numa oposição a Yeshua e ao mundo cristão. E o mundo cristão cresceu, porque as ideias... O Novo Testamento é um documento judaico, aceitando ou não surgiu nesse ambiente. Nesse meio. Se ele é aceitável, desde os Perushim até o judaísmo rabínico, é uma outra história. E aí a tradição cristã, que se tornou greco-romana, foi se tornando cada vez mais anti-judaica. Então nós temos uma história de distanciamento de irmãos. O senhor diz, um atacou de um lado e depois o outro veio e revidou? Você quer saber qual é a minha identidade? Por exemplo, na perseguição da Inquisição, chegou o ponto de ser proibido ler os Salmos, porque os Salmos é uma coisa judaizante. Então é loucura. E se alguém lesse, tinha que terminar lendo falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para poder ser perdoado. Então, os massacres assassinos, que não tem nada a ver com os ensinos de Yeshua, tem a ver com o uso político da religião. Da religião. Então, eu faço a separação aqui para o Mica dizendo o seguinte, o conhecimento do Tanar, a tradução do Tanar, né? Por exemplo, como é que foi traduzido o Tanar para o mandarim? Foi um indivíduo chamado Chereshevsky, que foi um judeu ortodoxo, que reconheceu Yeshua, se tornou um proclamador do evangelho na China e traduziu para o mandarim. Então, quer dizer, essa realidade tem um lado maravilhoso e tem um lado perverso, que ele tem razão, da perseguição da cristandade em nome de Jesus, que Jesus não tem nada a ver com essa história. Agora, do mesmo tempo, parece que o judeu que mais, até reconhecido como Maimônides e outros, fez o nome de Israel e a tradição, né, monoteísta, ainda que ela possa ser criticada ou conhecida, se tornou a única pessoa não bem-vinda no contexto judaico. Todo judeu que fez qualquer coisa, um judeu ateu, ele é bem-vindo, mas... O judeu que se tornou amigo dos budistas fez bem-vindo. Agora, falou de Jesus no irmão mais conhecido. Quando eu for para Israel, o pessoal está comigo e fala, escuta, esse aqui é o nosso guia. E quem é esse guia? Cara, Jesus o quê? De pai, da mãe? Qual é a sua distância mesmo? Ele é parente de Jesus, vai estar com a gente aqui hoje, né? E todo mundo dá risada, né? Quer dizer, é o único caso em que onde você tem um tabu, né? Uma rejeição. Então, nesse sentido, aí eu acho que, Mica, falando sério, que a Geulah vai chegar quando judeus e cristãos se tornarem mais irmãos e se relacionarem melhor. É importante dizer que eu leio também a Bíblia na língua hebraica, só que, evidentemente, eu não chego às mesmas conclusões que o nosso querido amigo Micha
né? E o Rony também chegaram. Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Ele propôs lermos, né, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar que nós não chegaremos à figura do Mashiach. Pois bem, os autores e discípulos de Jesus do contexto neotestamentário liam o Tanar e chegaram à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, comprovando que essa percepção, e eu digo de forma muito respeitosa, ela não se sustenta na prática. Agora, o Miha disse várias coisas aqui, e se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, me corrija, viu, Miha? E a nossa ideia, evidentemente, é termos um debate, conversa amistosa, em que pese os ânimos, em razão do tema, podem eventualmente se exaltar. Mas os judeus entendem, por exemplo, que a Torá tem duas partes, correto? A Torá Shebe'al Peh, correto? Que é a Torá oral, e a Torá Shebichtav, ou seja, a Torá escrita. Quanto à Torá Shebe'al Peh, ela abrange, de certa forma, todos os comentários originalmente orais e posteriormente escritos sobre o Tanar, por exemplo, o Talmud, os Midrashim, a Targumim, assim por diante, correto? Estou certo? Então, bem, mas se este é o caso, então a Torá Shebe'al Peh é problemática quanto à interpretação do Tanar por várias razões. Então, por exemplo, o Rabino Mir, ele havia dito, né, que não havia contradição na Torá oral. Então vamos ver aqui o argumento. Eu estou dizendo isso porque o Miha, ele comentou aqui que tem problemas na interpretação do Novo Testamento e tudo, e há problemas. O Sayão reconheceu isso, admitiu isso, nós cristãos admitimos isso, mas nós temos algumas situações bem problemáticas. Então, por exemplo, primeiro, a noção de que a Torá Shebe'al Peh, ou seja, a Torá oral, ela foi dada por Deus a Moisés, ela não pode ser comprovada. Que Deus deu para Moisés a Torá Shebichtav, ou seja, a Torá escrita, tudo bem. Agora que Deus deu também a Torá Shebe'al Peh, já é bastante discutível, inclusive para Moisés, e que ela se apresenta do jeito como se apresenta hoje, por meio, por exemplo, do Talmud, que ele é escrito entre 2º ao 6º séculos da nossa era, os Targumim, os Midrashim e aquela coisa toda. Agora, a Torá Shebe'al Peh, com frequência, ela entra em conflito com o Tanar, né? Então, por exemplo... O senhor está dizendo, perdão, professor, até para quem está nos ouvindo, o senhor está dizendo que essa Torá, que é uma tradução oral, ela entra em conflito com a Torá escrita, com a Bíblia hebraica escrita. Eu estou dizendo e vou provar aqui, né? Então, é só, claro, de novo, de forma amistosa, mas evidentemente é um debate. Então, por exemplo, em Gênesis 22, é dito que Abraão ele não chegou a sacrificar Isaac no Monte Moriá. Okay. Correto? Todo mundo sabe disso, qualquer judeu vai concordar com isso. Já a Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, no capítulo 6 e parágrafo 1º, ela diz que Isaac, filho de Abraão, ofereceu 1/4 do seu sangue sobre o altar. É fato este, entre aspas, que não aparece em nenhum momento no Tanar. Pode procurar variante textual, a Septuaginta, o que você quiser, não aparece. Outro texto interessante, em Êxodo 4:24, Shemot, o texto bíblico diz que o Senhor encontrou alguém no caminho, possivelmente Moisés ou Gerson, texto hebraico, ele não menciona quem, e quis matá-lo. Já o Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o rabino Simeão ben Gamaliel disse que Satã não procurou matar Moisés, mas a criança, ou seja, Gerson. Mas em momento algum, a Torá diz que Satã quis matar alguém em Êxodo 4:24, mas o Talmud, que é parte da Torá oral, ele diz isso. Então, esses exemplos, eles são importantes, e citando mais uma vez Maimônides, que foi citado aqui mais de uma vez, Maimônides na sua Mishneh Torá, que é a repetição da Torá, no capítulo 11, parágrafo 3, ele vai dizer o seguinte: esta Torá, seus estatutos e suas leis são eternos, não podemos acrescentar nada a eles ou diminuí-los. E isso ocorre nas interpretações judaicas do Talmud, dos Midrashim, dos Targumim, e tantos outros casos que, se eventualmente tivermos tempo, não sei se teremos, nós poderemos discorrer isso, porque não entramos nem em Isaías 53, que é muito importante. E nós vamos entrar para a nossa discussão. Mas, de novo, Miha e Rony, Rabino, Rony e Miha, digo com respeito, por favor, entre amigos. Mas Miha, deixa eu te fazer uma pergunta. Percepção. Sim. O senhor nos fez, por favor, uma interpelação, para não dizer uma acusação, de que nós acreditamos em uma Bíblia que ela é de tradução, de traduções, e o senhor diz se perde a originalidade. É isso, mais ou menos, Miha? É isso.
Uma pergunta que eu faço ao senhor também. Uma tradição de tantos anos, como o senhor crê que Deus deu a Moisés tanto a Torá escrita, eu estou dizendo assim, para que o ouvinte possa entender, como a Torá oral. É isso? O senhor acredita que ambas foram dadas a Moisés diretamente a Deus? Essa tradução oral, passada de pai para filho, de sábio a sábio, durante tanto tempo, o senhor também não acredita que ela possa ter se perdido, de alguma maneira, ter sofrido algum tipo de corrupção no que ela ensina? Certo. Essa foi a melhor pergunta que eu já poderia ter recebido de um pastor, e eu te agradeço por essa pergunta, porque essa é uma pergunta bastante pertinente. Mas quando uma pessoa pergunta assim, é porque ele ainda não entendeu 100% como funciona a Torá oral. A maior prova é que a Torá oral, ela é perfeita, é o fato que você não vai achar nenhum povo na história da humanidade, tão pequeno quanto o povo de Israel, que mantém as tradições do mesmo jeito que o avô, o bisavô, o tataravô e tudo tal. Eu sou a prova viva que a Torá oral existe. Número 2, na própria Torá escrita está escrito sobre a Torá oral. Perdão, pessoal que estava aqui no mundo. O fato de ter um povo que guardou muito bem, com muito carinho, né, com muito cuidado, a sua tradição não é argumento, né? Então, eu sou a prova viva de que existe a Torá oral. Né? Então, não é assim um argumento válido, né? Então, vamos seguir. Ele é Hukim ve a Torot. Torot não é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento está cheio de contradições. A Torá escrita não tem nenhuma contradição. Se tiver, eu sou o primeiro a rasgar. E vou dizer mais. Se você encontrar contradição na Torá oral também, eu também rasgo a Torá. Eu vou te explicar também. O que você trouxe não é nem um pouco de contradição. Quanto mais um indivíduo estuda a Torá escrita na fonte, não como hebraístas estudam, e não como evangélicos estudam do Almeida, da tradução, ele entende aonde está o vácuo que os sábios entraram para fazer as drashot. Nenhuma drachá de um sábio pode ferir a estrutura óssea, a espinha dorsal da Torá. Permite ele fazer uma drachá, e aí um vai falar, permitido, proibido, isso pode acontecer. A Deus, quando ele deu a Torá, ele não queria que a Torá virasse um gibi. Se você lê o gibi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enjoa. O que faz a Torá estar eternamente no povo de Israel, de uma forma que mais uma vez eu vou estudar, é o fato que a gente tem a Torá oral. Que a Torá oral permite a gente fazer interpretações. Olha, daqui eu consigo tirar isso, daqui eu consigo tirar aquilo. Então não é uma contradição quando você fala para mim que Gênesis 22, ele não chegou a sacrificar, quando os nossos sábios falam que Isaac voltou para o pai e falou, mas pai, Deus te deu um mandamento. A Torá oral fala isso, tá? Você concorda? Não tá? Deus te deu um mandamento, e agora como a gente vai cumprir esse mandamento? Tira um pouquinho de sangue de mim. Tem muita coisa na Torá escrita que você não vai entender sem a... Amigão, só que isso não tá tá o oposto. Isso tá o oposto no Antigo Testamento, ali na Torá escrita tá o oposto. Quando Abraão vai jogar o cutelo do menino, o que a palavra de Deus diz? Abraão, não faça isso. É porque era uma prova. Porque agora Deus sabe que de fato você ama o Senhor, porque não negou. Então, depois, 100, 200 anos depois de Cristo, não é nem depois de Moisés, nem depois de Abraão, depois de Cristo, aí, não, vamos escrever aqui a Torá oral dizendo que tirou um sangue ali de Isaac. Pelo amor de Deus, né? Não cabe, não faz sentido. Torá oral. Como é que vai colocar filactérios? Você concorda que Jesus também fez a Torá? Você só vai aceitar o que convém. Como é que vai colocar filactérios? Como é que eu sei que é para cortar a carne do prepúcio? Talvez é para cortar a carne do nariz. Quem ensinou pra gente como fazer os preceitos que a gente faz até hoje sem mudar nada? É a Torá oral. E isso a gente recebeu do pai, do filho, do avô e tudo tal. Seria uma mudança. Porém, quando veio o Rebbe Uda Nassi, ele falou, opa, se eu não escrever essa Torá oral, vai acontecer o que hoje acontece no mundo cristão, que é problemas na espinha dorsal. Qual é um problema na espinha dorsal? Uns acham que é 1, outros acham que é 2, outros acham que é... Isso aqui é uma questão estrutural. Pessoal, dentro dos judeus tem divergências. Dentro dos judeus tem interpretações diferentes. Então, isso, de novo, não é argumento. Né? Então, vamos lá.
uns acharem 1, outros acharem 2, outros acharem 3, nós estamos discutindo com problemas estruturais. Rabi Yehuda Nassi viu, eu tenho esse problema, vou ter esse problema, então eu vou escrever a Torá oral. Então ela veio, sim, no século 3, no século 4 e tudo tal, para realmente registrar tudo que os sábios fizeram. Agora, quando eles eles não discutem nada na espinha dorsal da Torá. A espinha dorsal da Torá tá claríssima. Intocável, eu até quero que o Rabino Rony, que ele... O dia a dia fala com certeza disso, complemente. Eu tenho certeza que ele tem algo a complementar. Olha só, professor Luiz Saião, e aí? Olha... Eles acham contradição em nós, não, que pode se perder, mas a Torá, que já é muito mais antiga do que nós, que demorou séculos para que ela fosse escrita textualmente, com a preocupação, porque parece, Rabino, que houve a preocupação de que essa... se perdesse. Iria. Então, mas quem me prova que ela não se perdeu antes dela ser escrita? Professor Luiz Saião, é só uma pimenta, tá bom? Claro, claro. Então, eu entendo, né? Até porque eu tenho muita simpatia e amor pelo povo judeu, eu entendo, né? O que leva a Torá BLP é o fato de que quando você lê a Torá, o mesmo Tanar, a pergunta é: bom, aqui tem o mitzvah, aqui tem a ordem de Deus. A pergunta é como eu interpreto isso bem e como é que eu pratico. Então, toda a intenção, ela é razoável. Mas o bom judaísmo de hoje, ele vai dizer que entre as coisas mais importantes de entender a lei de Deus, é chamado kavaná, a intenção, né? Então, quando a gente lê o que Yeshua fala, por exemplo, você vê que ele está discordando de alguns religiosos da sua época, não em função do valor da Torá, mas em função de como se deve ler e como é que deve praticar. Agora, eu me permito discordar do Miha aqui, porque a gente conhece bastante desse ambiente judaico, seria bom chamar um caraíta aqui para ver o que ele tem a dizer sobre essa questão da tradição oral, porque são judeus e eles não consideram a Torá BLP dessa maneira, né? Quer dizer, a coisa ela é mais bonita do que eu acho, é mais ampla do que ele pretende apresentar tão bonita, né? Exato. E, então existem desafios, não dá para a gente dizer, olha, se você for ver, tá tudo arredondadinho. E assim, eu tenho amigos judeus, por exemplo, eu acho que esse desafio é tão grande que uma das razões porque boa parte da população de Israel, por exemplo, é secularizada. E eu tenho, né, amigos em Israel que até eu brinco com eles. Eu sei que eles não se simpatizam muito com o Bnei Gur, ou não gostam muito do Chabad, né? Aí eu falo, ó, eu vou te levar lá para o Rebbe te abençoar agora. Não, sai fora, eu tô não sei o quê. É como se eu pegar, é como eu chegar para um batista tradicional, eu falei, vou te levar na Universal. Ali. Não, tô fora, tô fora. Então, eu digo para você que não é tão redondinho assim, né? E eu insisto mais uma vez, eu gostei da palavra do Rony, e eu acho que ela deve ser ampliada. Na minha opinião, né? E aí mais uma palavra bem importante aqui, os maiores eruditos que construíram as maiores ferramentas linguísticas de hebraico, Ivrit Tanachit, são do mundo protestante. Uhum. Então eu estava fazendo mestrado em hebraico na Universidade de São Paulo, meu professor de Israel falou, não, se você quiser pegar material bom, isso você tem que ver com os protestantes, principalmente os protestantes alemães. Então você tem o Köhler Baumgartner Lexicon, KBL, publicado pela editora Brill na Holanda, que é referência máxima em estudos. Vai para a Universidade Hebraica de Jerusalém, Barilã, eles vão usar esse material, né? Então dizer assim, que cristãos não me entendem porque eles não conhecem hebraico, grande parte dessas ferramentas assim vai pegar a Harvard Semitic Studies, pega o Zeitschrift für Alttestament Wissenschaft, um monte de estudos assim, então não é um argumento que corresponde. E também, o hebraico bíblico, né? Você sabe que foi lançado agora em Israel um Tanar em hebraico moderno para a leitura das pessoas. Por quê? Porque os judeus que falam, chamado Ivrit modernito, o hebraico moderno, eles não entendem o Ivrit Tanachit. O hebraico bíblico, ele é um desafio, é complexo, tem uma série, a sintaxe toda diferente. Diz até mesmo para o judeu? Claro, e até para o judeu religioso. Confirmo. Entendeu? Então, assim, não é... E assim, fala Almai Betulá, você pega um léxico de verdade, o Brown Driver Briggs, o KBL, até no Eben Shoshan, se você pegar esse material, você vê que um termo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem uma amplitude semântica. Então, assim, não adianta dizer que é fácil, nem para o cristão, nem para o judeu, que, desculpa, eu acho que é um argumento que
ultrapassa os bons sensos. Na minha opinião, os judeus precisam baixar um pouco a bola, ser mais humildes e falar, olha, os cristãos podem nos ajudar a entender certas coisas e a gente pega pesado demais. E os cristãos, inclusive com a sua terrível, maldita tradição antissemita, baixa a bola e dizer que eles não conseguem ser nada sem a base hebraica, que é a raiz da fé que vem através de Yeshua. Então, a minha proposta, vamos parar de brigar e vamos conversar direito. Vamos conversar. Querido Rabino Rony, o senhor tem o tempo disponível, porque até o querido Rabino também tem um compromisso, mas o senhor tem o tempo que o senhor quiser agora, Rabino. Manda umas burecas pra gente muito aí. Obrigado. Eu fui pego de surpresa. Eu soube que eu ia participar disso às 5 da manhã de Israel. Opa, isso é coisa de brasileiro. E além disso, eu não recebi o cafezinho do Mica e nem a taça de água aqui que o pastor recebeu. Olha, eu vou fazer um café especial pro senhor quando o senhor vir aqui na Mais FM. A Torá brasileira é tudo feito em cima da hora. Isso faz parte da nossa tradição aqui. Perdão, pessoal, é que eu tinha esquecido de novo aqui de ativar o áudio. É porque já acabou o vídeo, ele já estava indo para o tempo. Faltava ali, acho que uns 30 segundos para finalizar, porque é o trecho aí, né, é um corte aí do podcast, né, completo. Vocês vão encontrar lá no canal do Pastor Saião, né, mais conteúdo, mais materiais. Eu estou sempre acompanhando também, é uma bênção, me inspira, né, me ajuda, me auxilia. E é isso, meus queridos. Fiz aí rapidinho para vocês um react. Se vocês gostarem, nos próximos aí vídeos também vou trazer mais react, mais conteúdos para vocês. Por isso, eu te convido a você se inscrever no canal, a seguir aí nosso perfil, curte, comenta, compartilha. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acredito naquele que é a própria verdade. Jesus Cristo e Yehoshua HaMashiach. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.